A batalha de King vs Hades tinha tudo para ser uma das lutas mais épicas do mangá de Shumatsu no Valkyrie. Se esperava muito sobre os poderes do Imperador do Submundo e também mais contextos históricos envolvendo o Imperador chinês. Uma das batalhas mais hypadas do mangá que, de pouco em pouco, foi definhando em suas páginas. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Shumatsu no Valkyrie. Sim, pessoal, vamos aqui trazer um pouquinho de polêmica, né? Vamos trazer aqui um pouquinho de polêmica pro canal. Vamos falar o que fez King vs Hades ser a pior luta de Shumatsu no Valkyrie, na minha opinião, tá bom? Na minha opinião. Então, se você tá curioso com aquilo que a gente vai falar, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. Tamo quase lá, gente, falta pouco. E também compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente poder conversar ainda mais sobre Shumatsu no Valkyrie por aqui. Vamos lá, né? Primeiramente, eu queria falar pra vocês que essa, mais uma vez, é a minha opinião em relação tanto àquilo que eu pude acompanhar que o Memura entregou em Shumatsu no Valkyrie, quanto também as minhas expectativas sobre essa batalha. Afinal, nós estávamos falando de dois imperadores, né? O maior imperador da China, o primeiro imperador da humanidade, e também sobre o deus do submundo, imperador do submundo, um dos principais deuses da mitologia grega, pertencente até mesmo à trindade ali da mitologia grega, né? Com Hades no submundo, Poseidon nos mares e Zeus nos céus. Então, tudo isso que a gente tinha realmente era uma expectativa muito bem criada para se ter uma luta interessante. Hades era o imperador do submundo, alguém com controle sobre a vida e a morte, uma pessoa realmente capaz de ter toda a manifestação dos poderes de algo em relação ali a algum fogo negro ou algo que pudesse se encontrar ali em uma batalha épica contra o seu adversário. King era o primeiro imperador chinês, a pessoa capaz de unir todas as fronteiras do seu país, aquele que conseguiu com braço de ferro, com mão de ferro, reunir todos os povoados, todas as regiões e formar um único país com divisas e fronteiras na qual se estabelece até os dias de hoje. Mais de 2000 anos depois, as fronteiras da China continuam as mesmas daquilo que foi delimitado por Qin Shi Huang. Então, toda essa expectativa foi se levantada por causa desses dois personagens. Só que de nada disso foi apresentado e eu não sei se o Memura ficou perdido em relação a isso ou ele realmente acabou não conseguindo lidar com a melhor forma possível com esses dois incríveis personagens que ele havia colocado um hype absurdo. Parece que ele tinha várias ideias interessantes, mas que não conseguiu executar nenhuma delas como ele havia imaginado. A forma como é colocado tanto o King quanto também o Hades no mangá remete a gente a acreditar em seus poderes, mas as suas execuções são feitas de uma forma muito complicadas. Isso faz com que você, de pouco em pouco, perca ali a vontade e até mesmo o hype durante as suas batalhas. Coisa que até em lutas como Lubu versus Thor, ou até mesmo ali o Raiden versus o Shiva, que eram mais do lado da porradaria, até esses contextos as suas histórias estavam muito bem elaboradas. Coisa que até mesmo na minha concepção e na minha visão, tanto ali para o Hades quanto também para o Qin Shi Huang, o Memura acabou falhando um pouquinho. Foram muitas expectativas levantadas para as possibilidades que se tinha. E no final, ele acabou jogando seguro e isso acabou sendo um tiro pela culatra. Como eu falei pra vocês, Qin foi o primeiro e o maior imperador da China. Ele uniu todo o território da China que existe até hoje. Se você sabe, se você olhar lá no mapa mundi e observar as fronteiras da China atual, é a mesma fronteira que o Qin havia plantado em 2000 anos no passado.
mas seu flashback está conectado a uma luta contra um deus que a gente não viu e uma conquista que a gente também não observou. A elaboração do passado do Kim também não lhe ajudou em muito em suas batalhas nesses aspectos. Porque por mais que a gente tentasse se apegar ao personagem, pelo menos na minha concepção e no meu ponto de vista, eu não havia realmente esperado que ele tivesse uma criação como aquela. Ou até mesmo ali algo que se voltasse a uma personalidade na qual não se encaixa historicamente com o personagem. Na forma como o Kim foi levado para se ter ali um conceito de agradar algumas pessoas, mas que não agradou ninguém, que não acabou agradando ninguém. Basicamente deram a ele o pior poder que podia se ter contra um deus, para simbolizar o amor dele, coisa que nós sabemos que o imperador não era tão bom assim, como ousou procurar pelo elixir imortal até o último segundo de vida dele aqui na Terra. Então já demonstra que o Kim não era uma pessoa muito normal e que eles tentaram replicar algo, uma personalidade na qual não pertencia a ele. Não sei se isso tá ligado mais com o mercado de vendas, mas não foi algo que me agradou como alguém que é daqui e que fica procurando realmente contextos históricos para poder se apegar ao personagem. Por outro lado, Hades demorou demais para ter um desenvolvimento. É normal realmente que os humanos tenham um desenvolvimento maior do que os deuses ali em suas lutas. Mas 2 flashbacks de Kim, um atrás do outro, e um apenas do Hades, um capítulo antes do final da luta, aí eu acho que é demais, né? Aí eu acho que é demais porque faz com toda certeza muitas pessoas começarem a torcer mais para o Kim do que para o Hades. A gente mal conseguiu se apegar ali ao personagem porque Hades amava tanto seus irmãos. Apenas nos 45 do segundo tempo a gente conseguiu entender um pouco mais desse contexto, já que o capítulo 64 será os acréscimos. Até ali os 45 do segundo tempo a gente considera o capítulo 63, os acréscimos a gente já consegue lidar com o capítulo 64. Sem contar que existia a possibilidade de infinitos poderes para o Hades, na qual o Memura acabou sempre colocando a sua expectativa e perspectiva em seu bidente. O que levou muitos fãs a questionarem que o deus foi totalmente nerfado. Como eu disse no começo desse vídeo, mais uma vez, essa é a minha opinião. É a minha opinião. Eu sei que é uma mistura de expectativas frustradas e eu sempre falo pra vocês aqui no canal que expectativa, ela é uma desgraça, porque a expectativa, ela é a mãe da frustração. E eu realmente criei expectativas para um bom desenrolar, mas o que eu recebi foi algo muito estranho. Mas até o capítulo 63 eu fiquei muito decepcionado com essa luta. Se fosse para ranquear ali das batalhas, eu colocaria claramente a batalha de Kim versus Hades como a pior do mangá até então. Desde ali da luta do Thor versus o Lubu, até mesmo a luta do Rajun contra o Buda, todas essas lutas acabaram sendo algo bem complicadas para ter ali um certo padrão, até mesmo verificar o nível delas. Mas a luta do Kim versus o Hades, para mim, até então, no capítulo 63, eu posso dizer com certeza para vocês que é a pior luta do mangá. Todas as lutas de Shumatsu no Valkyrie tinham sido boas até níveis excelentes, mas essa luta eu não consigo classificar ela como algo boa. Parecia que o Memura estava perdido em como trabalhar com o Kim e com o Hades. Ele queria agradar os fãs de todos, inclusive até mesmo ali aqueles que gostam da mitologia grega, quanto também o mercado muito forte chinês em relação a Kim Shu-won. Mas no meu ponto de vista, no fim, ele não conseguiu agradar quase ninguém.